Olá, boa tarde, nosso chá live com a Vânia Santos. Vamos lá, pessoal, vamos participar aí do nosso chá live, que é o nosso chá de conhecimento, habilidade e atitude. O quanto nós estamos aprendendo com esse chazinho da tarde, 30 minutos aí de conhecimento, 30 minutos aí de você desenvolver nosso chazinho da tarde, chazinho das 5. Todas as terças e quintas estou aqui com você para mostrar um pouquinho mais de conhecimento, desenvolvimento pessoal. Estou aqui no Instagram e estou também no Facebook. Vai compartilhando, vai chamando os amigos aí também. Eu vou aqui passar uma música, enquanto isso o pessoal tá entrando, tá? O nosso chá live vai falar sobre medo. O quanto muitas das vezes as pessoas estão com medo de tomar atitude, medo de buscar conhecimento, medo das habilidades, né? Eu quero que você ouça 2 minutinhos dessa música, o quanto é importante, o porquê esses medos, hein? Os seus medos. Boa tarde, nosso chazinho das 5. Você não é escravo do medo, viu? O quanto é importante você saber o porquê dos seus medos. Você conhece os seus medos? De Deus. Vou botar nos comentários aqui, Pedro. Boa tarde. Vai dando uma boa tarde aí, o chazinho das 5, o nosso chá de conhecimento, habilidade e atitude. Essa música, o quanto ela vai profundamente em nossos corações. Você conhece os seus medos? É o tema de hoje. Você tem sido escravo do medo? Nós não somos mais escravos do medo. Você não é mais escravo do medo. E hoje eu vou mostrar que você não é escravo do medo. Que somos filhos de Deus. Vai dando o seu joinha, seu coração, vai compartilhando com os amigos para a gente tomar esse chazinho. Esse chazinho das 5. Conhecimento, habilidade e atitude. Ouça a letra dessa música. Você é filho de Deus. Você não é escravo do medo. Você não é escravo do medo. Você conhece os seus medos? Você tem conhecimento dos seus medos? O porquê você muitas das vezes não desenvolve devido a situações de medo? O quanto nós muitas das vezes deixamos de conquistar coisas, situações porque nós temos medo. Você conhece que tipos de medo que você tem? Escreve aí quais são os seus tipos de medo, né? E hoje eu vou falar com vocês o seguinte: nós nascemos com 2 tipos de medo, sabia? Sabia disso? Que nós nascemos só com 2 tipos de medo? O medo do barulho. Você, quando nasce, você tem esses 2 tipos de medo, o de cair e o medo do barulho. Já diz aí a pesquisa que nós nascemos só com esses 2 tipos de medo. E os outros medos, da onde vem? Esses outros medos, nós criamos esses outros medos. Nós que formamos e criamos na nossa mente esses medos. Nós não, muitos medos que temos, foi nós que formamos dentro de nós, por experiência e muitas das vezes as crenças limitantes. Na última aula, a aula passada, que eu estou falando aqui de terças e quinta, hoje é quinta-feira, na terça passada está gravado sobre e você talvez possa ter uma crença limitante, envolve o medo, conhecimento, desenvolver, de ter habilidades. O que é habilidade? O saber
E aí o A de atitude, mas chega no A do atitude, aí segue o medo. Ai, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Você sabia que esses outros medo é nós que criamos? Nós somos treinados desde pequenos a ter medo, sabia disso? Quando você fala lá, talvez você que tenha filhos, você fala assim pro seu filho ou uma criança, ó, não vai ali não que tem bicho papão, não vai ali que o bicho vai te pegar. Nós já somos o quê? Já somos formados a ter medo. Ó, não vai ali que ali tem escuro, alguém vai te pegar. Não é assim? Então, desde pequeno, nós somos formados a ter medo. Então, nós só nascemos com dois medos. O medo de cair e o medo de barulho. Os outros medos são medo imaginário. Sabia que é medo imaginário? Você sabia disso? Que são medos que nós criamos, imaginando. Não é um medo real. Oi, Fabiana, tudo bem? Estou hoje falando sobre medos. Você conhece os seus medos? O quanto é importante nós sabemos que tipo de medo que impede nós crescermos. Muitas das vezes esse medo é imaginário. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que eu entre no meu quintal e eu já tenho um certo pavor, por exemplo, de cobra. Vamos dizer assim, ou estou andando no meio da rua e está um pouco escuro e ali de repente eu vejo algo esticado. E eu penso, já, na minha mente já vem assim, nossa, é uma cobra. E quando vou chegar perto, é uma corda ou é uma mangueira. Por quê? Porque nós criamos esse medo. Nós formamos esse medo por alguma experiência e ficou ali esse medo. Então faz sentido para você? Oi, Ana Paula Batista, tudo bem contigo, minha linda? Quais são seus tipos de medo? Vocês, Beatriz, tudo bem? Beatriz Soares, a Beatriz tá aí, Letícia. O quanto nós precisamos nos conhecer. Muitas das vezes esse medo nos impede de crescer. Por quê? Porque o medo, muitas das vezes, ela faz o quê? O impedimento de você desenvolver, não é isso? O medo, ele é uma parte positiva. Qual? Ele traz o alerta pra gente. Uma atenção maior, não é? O bom do medo é nessa parte. A parte positiva é você se programar, né? Peraí, deixa eu me refletir nessa situação. É uma situação de medo. Mas o medo excessivo, o que acontece? Ele paralisa você. Ele paralisa, ele inibe, ele faz com que você não tenha criatividade, né? O quanto das pessoas ela tem medo de tomar iniciativa. Você quer ver um medo grande? É o medo das outras pessoas rejeitar você. Ah, o que os outros vão pensar? O que minha amiga vai pensar? O que fulano de tal vai pensar? Nós temos esse medo, o medo da rejeição. Um medo que muitas das vezes impede nós ter atitude dos nossos projetos. Sabia disso? Faz sentido para você? Oi, Ana Paula, tudo bem? Faz sentido? Manda coração, manda um oi aí, vai compartilhando com outras pessoas. Nós estamos de terça e quinta, às 5 horas, falando sobre desenvolvimento pessoal, o nosso chazinho das 5. Chazinho das 5, com 30 minutos aí de conhecimento, 30 minutos para você desenvolver sobre a sua vida. E hoje o nosso tema é sobre medo. E muitas das vezes o nosso medo está muito ligado também às crenças limitantes. Eu falei sobre as crenças limitantes. Se você perdeu, volta uma aula no meu curso Transformação, que está lá no YouTube. Você vai procurar curso Transformação Vânia Santos, que estará gravado também, sobre crenças limitantes. Então o medo não é muitas das vezes o de fazer, e sim o de fracassar. Não é isso que muitas das vezes nós temos, né? O pessoal aqui do Instagram também tá aqui. Olá, tá aqui a Salve. E seja muito bem-vinda, papelaria. Isso, seja muito bem-vindo. Quanto nós temos medo de tomar iniciativa, querer a aprovação do outro para começar a agir. Nós temos muito isso, o medo da rejeição, não é verdade? O medo, nós deixamos de ter o azinho lá do chá, da ação, porque nós temos o medo do que os outros vão pensar. Tem o medo da rejeição, do que os outros vão pensar. Ou muitas das vezes nós temos o medo de fracassar. Muitas das vezes deixamos de fazer, o medo não é nem tanto de fazer, é de fracassar. Deixamos de ter a ação
o chazinho lá, o azinho do ação de atitude, porque nós temos o medo de fracassar. Faz sentido para você? Oi, Marluce, tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, boa tarde. O quanto você pode estar anotando sobre essas situações e a gente precisamos crescer. E eu quero aqui mostrar para vocês o seguinte: eliminar os seus medos. O quanto é importante nós eliminar os nossos medos. Sabia que tem como você eliminar os seus medos? Primeiro, expandir a sua mente. O quanto é importante. Nós precisamos expandir a nossa mente. Pensar grande, pensar positivo, enfrentar o medo. Oi, Jennifer, tudo bem? Natália, muito boa tarde. Hoje estou falando com vocês sobre medo e como nós podemos eliminar o nosso medo, expandir a nossa mente, pensar para frente, pensar positivo. Por isso que é importante tomar os 3 princípios do chá: conhecimento, atitude, habilidade e ação. São os 3 princípios do chazinho aí das 5. E o que nós podemos fazer? Resolver os problemas grandes. Quando nós resolvemos e desafiamos o nosso medo, sabia? Nós treinamos a nossa mente, treinamos em ter ação, em resolver problemas, em resolver situações. Muitas das vezes a gente vai pensar assim: não vou fazer isso porque estou com medo, não vou fazer essa atitude porque estou com medo. Você deixa de ter ação sobre a sua vida. O quanto é importante para você eliminar o seu medo, você precisa começar a aprender a resolver os problemas, resolver as situações. Vou enfrentar de frente. Faz sentido para vocês? Comenta aí qual que é o seu medo. Vamos tomando nosso chazinho também. Vai abrir um pouquinho ali, Pedro. Tá um pouco escuro. E vamos então aqui falando sobre isso. E controlar nossas emoções. Quando nós controlamos nossas emoções, o que a gente vai fazer? A gente vai ter mais ação do nossos projetos. Na aula anterior eu falei muito isso, que as pessoas muitas das vezes elas param vários projetos no meio do caminho. Por quê? Porque elas têm medo. Elas buscam conhecimento, buscam habilidade de como fazer, tem todas as técnicas de como fazer, mas chega na ação, chega na atitude, vem o medo. Lembra que eu falei, nós nascemos somente com 2 tipos de medo: o medo de cair e o medo do barulho. Os outros medos é a nossa imaginação, é nós que criamos, nós que treinamos esse medo, sabia disso? O quanto faz sentido para vocês sobre isso? Nós então precisamos eliminar esses medos, as sabotagens mentais, as crenças limitantes também. Precisamos tirar e conhecer quais são as nossas crenças limitantes. Como é importante nós eliminarmos o nosso medo. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a sua mente, ela pensa sempre no medo. Sempre ela vai pensar, porque nós somos treinados a ter medo, sabia disso? Desde pequeno nós somos treinados a ter medo e nós acabamos sempre alimentando de medo. Quando você pensa, você está alimentando o seu medo. O medo se alimenta de medo. O medo se alimenta de coisas negativas, de palavras negativas. Na aula anterior eu falei a estratégia de como você poder romper as crenças limitantes. O quanto é importante você voltar à aula. Se você não assistiu, assiste a aula das crenças limitantes. Faz sentido para você aí? O medo se alimenta de medo. O medo se alimenta de coisas negativas, tá? Então, para isso, nós precisamos o quê? Enfrentar de cara a cara, rosto a rosto. Enfrentar, os nossos medos, resolver os problemas. Nós acabamos eliminando os nossos medos, é isso? Então, por quê? Porque muitas das vezes nós vamos acumulando os medos, nós vamos fazendo estoque de medo. Você já parou para pensar o quanto você já fez estoque de medos na sua vida? Oi, Gildete, tudo bem? Nós estamos aqui falando sobre medo. Você conhece seus medos? Então, nós estamos aqui falando como eliminar os seus medos. Faz sentido para você aí? Muitas das vezes nós estamos alimentando nossa mente de medo.
Cada vez a gente fica alimentando, não sei se vai dar certo, palavras negativas, o medo vai se alimentar de medo. E para isso, para eliminar, nós precisamos ter ação, atitude sobre isso, tá? Então, a gente precisa enfrentar o nosso medo. E para enfrentar o nosso medo, é com a cara, é com eu vou a si mesmo, o medo da rejeição das pessoas, o que os outros vão pensar, né? Muitas pessoas têm isso, né? O que os outros vão pensar de mim. Eu vou fazer isso porque não, os seus objetivos, as suas metas, uma coisa que ela não pode deixar dos seus princípios, é os seus princípios e valores. Se ela tiver atropelando os seus princípios e valores, é porque a sua meta não é sua mesmo, a sua meta não faz sentido para você, os seus objetivos. Fora isso, é você tirar o medo e começar a ter ação. A Judete está falando assim, tema muito bom, isso mesmo. Quanto é importante, né? Nós sabemos eliminar o nosso medo. Muitas das vezes o nosso medo é mais o medo não só de fazer, mas de fracassar. Quantas pessoas têm isso, né? O medo de fracassar. Então, eu falo o seguinte, muitas das vezes, nós o quê? Nós não aprendemos e nem erramos, nós aprendemos no caminho. Então, não tem coisa assim, eu aprendi e eu errei. Eu fracassei. Não, nós aprendemos no caminho. Sabia que com o fracasso, com o erro, nós aprendemos também? Faz com que nós ficamos mais maduros. Faz sentido para você? Judete tá falando, você tem medo também? E aí, Dai, oi Dai, tudo bem contigo? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Que bom que você está aqui, né? Estou falando aqui sobre medo e muitas das vezes as pessoas deixam de ter os seus projetos, os seus sonhos por causa de medo, porque fica alimentando a sua mente de medo, né? O quanto você muitas das vezes alimenta a sua mente de medo. Lembra que eu falei que a nossa mente ela é alimentada. E o que você está alimentando a sua mente? De coisas negativas? De coisas que realmente toda vez você vai falar, verbalizar que não vai dar certo, muitas das vezes você fala, o medo de, tenho medo de fracassar. Se errar, você aprendeu de alguma forma, não tem importância. Não tem o que eu aprendi, eu errei, não. Você aprende no caminho. Se você fracassar em alguma coisa, eu aprendi com aquilo, eu aprendi algo com aquilo se eu não acertei. O que não pode é deixar de fazer porque nós temos medo. Isso é muito ruim e nós precisamos começar a resolver os nossos problemas, resolver e enfrentar de frente, né? Porque o medo vai ter medo de você. O medo, se você começar a pensar assim, já pensou? O medo vai ter medo de você. Pensa assim, fala, o medo tem medo de mim, né? Porque aí você não vai ter mais medo, sabia? Começa a falar isso nos seus projetos. Peraí, o medo vai ter medo de mim, porque eu vou ser corajosa, eu vou ter a atitude, vou ter a ação. Lembra do chazinho lá? O C de conhecimento, o H de habilidade, vou saber fazer, e o A de ação, eu vou ter ação, vou ter a atitude. O medo vai ter medo de você, ele vai sair correndo, você vai ver o quanto você vai começar a desenvolver os seus projetos, não vai ficar mais parando, desenvolvendo o projeto e chega na ação, para porque tem medo, né? Nós precisamos começar a enfrentar. O meu medo tem medo de mim, é isso mesmo, começa a falar isso, o meu medo tem medo de mim. Oi, Ana Paula, começa a falar isso, o meu medo tem medo de mim. É isso que vocês têm que falar, começar a treinar a sua mente. Eu falei assim, expandir a sua mente. Quando você expande a sua mente, você elimina os medos. Quando você começa a pensar de forma diferente, você elimina os seus medos. Não é verdade? O quanto é importante. A palavra do Senhor diz assim, o verdadeiro amor lança todo o medo. A palavra de Deus vai falar isso. Então, o verdadeiro amor, ele lança todo o medo. Sabia que o oposto do medo, né, nós podemos trocar pela fé, pela atitude. Então, nós precisamos ter essa iniciativa. O oposto do medo precisa o quê? Começar a trocar pela fé. E o medo, nós pensamos aqui, eu amo. Por isso que é o desenvolvimento pessoal, né? Eu me amo, eu me conheço, eu sei como eu estou, eu sei o meu potencial. Quando você pensa dessa forma, eu me valorizo, eu sei qual é o meu potencial, você começa a mudar as suas palavras, suas atitudes,
né? E trocar o medo pela fé, trocar o medo pelo amor por você. Sabia disso? Começa a trocar o amor, né? Trocar o medo pelo amor. Peraí, eu me valorizo, eu sei do meu potencial, eu sei que eu vou conseguir. Então, começa a trocar, expandir a sua mente, o quanto é importante. Oi, Ana Paula Patini, tudo bem contigo, minha linda? Quais são os seus medos aí? E nós precisamos desenvolver, eliminando, expandindo nossa mente, resolvendo os problemas, não fugindo deles. Porque quando você foge dos seus problemas, você já está transmitindo uma mensagem para sua mente que você não consegue, que você não tem habilidade e que o medo é mais forte. É isso? Por isso que é importante nós começar a expandir nossa mente, começar a realmente resolver. E resolver os problemas grandes vai mostrar que você vai ter desafios na sua vida. Peraí, esses desafios grandes eu vou enfrentar, vou encarar eles. E o medo vai ter medo de você. Fala isso, o medo vai ter medo de você. Oi, Tereza Cristina, tudo bem com você? Tereza, que prazer você estar aqui. Faz sentido para vocês? Escreve aí, o medo vai ter medo de mim. Digita aí, comenta aí. O medo vai ter medo de mim. Comenta e escreva aí para você como eu colocar na sua cabeça. Por quê? Porque o medo vai ter medo de você, né, Tereza? Então o medo vai ter medo de você, porque nós nascemos só com 2 medos. Quando o bebê nasce lá, ele tem medo do barulho, né? Porque ele tá tão confortável, né, na barriga da mãe, e o medo de cair. Só esses 2 medos. O restante dos outros medos, nós que criamos, nós que imaginamos. Então, o que eu faço aqui para vocês? Um exercício para vocês. O medo vai ter medo de mim. É isso mesmo, digita aí, o medo vai ter medo de mim, tá? Eu quero dar um exercício para vocês começarem o quê? Não ficar estocando medo, sabia? Sabe quando a gente fica estocando coisas, né? Guardando coisas? Muitas das vezes nós fazemos isso com a nossa mente, estocando medo. Aí tem o medo disso, tem o medo daquilo, tem o medo daquilo outro, vai estocando medo. E nós precisamos eliminar. Não faça estoques de medo, comece a enfrentar um a um. Né? Se você começar a fazer estoque de medo, imagina quantos medos vai ter aí, não é verdade? Nós precisamos eliminar eles. Então, vamos crescer eliminando esses medos, tá? Eu vou dizer aqui algumas coisas para vocês, fazer um exercício, tá? Do que você tem medo? Começa a anotar no papel aí, numa folhinha à parte. Começa a relacionar o que você tem medo. Quais são os seus medos, tá? E o medo, ele é real ou ele é imaginário? Esse seu medo é real ou imaginário? Você vai responder numa folhinha aí. Você criou na sua mente? Peraí, eu comecei a ter medo. Esse medo por quê, hein? Você criou esse medo? Por que surgiu esse medo? Então começa a anotar. Primeiro faça uma lista. Relaciona no papel quais são os seus medos, né? O que te impede de muito fazer ação? O chazinho lá, lembra do chazinho? Que as pessoas buscam conhecimento, habilidade, mas chega numa ação, tem medo de tomar a atitude. Então, faça esse exercício. A segunda perguntinha é, qual é o tamanho do seu medo? Né? Que tamanho você coloca nesse medo aí? Que tamanho que ele é? A Gildete está falando o seguinte, de hoje em diante o medo vai ter medo de mim. É isso aí. É enfrentar, gente. É enfrentar, é resolver. Quando você começa a resolver as coisas, você está transmitindo uma mensagem para sua mente que você não vai ter medo mais de nada. Que o medo vai ter medo de você. Sabia disso? E você precisa colocar aí no papel. Qual é o tamanho desse medo? Esse medo é real ou imaginário? Eu que criei esse medo? Eu que formei esse medo? Porque nós nascemos só com 2 tipos de medo. Os outros nós que criamos, né? A terceira perguntinha. Por que eu tenho esse medo? Né? Por que eu tenho esse medo? Responda para você mesmo. Peraí, por que eu tenho medo de barata? Por exemplo. Né? Oi, Renato. As mulheres que têm medo das vezes de bicho, barata. Será que eu fui treinada a ter medo de barata? Eu fui treinada, tive uma experiência, né? A gente já visualiza, imagina quando a pessoa fala assim, ó,
tem uma baratinha ali. Você já não imagina uma baratinha desse tamanho? Quem tem muito medo? Já imagina uma barata desse tamanho, enorme. Né? É verdade? São medos imaginários, não é verdade? Medos de dirigir. Por quê? As pessoas, mulheres, até homens ou jovens, não sei, que às vezes têm medo de dirigir. E muitas das vezes medo de quê? De tomar ação, né? Ai, o que o outro vai pensar de mim? Esse projeto que eu fiz, eu me organizei, me projetei, busquei saber como fazer, mas chega na ação, ai, o que será que os outros vão pensar de mim? Será que eu vou ser rejeitada? As pessoas elas querem sempre a aprovação. Uma coisa eu falo para vocês, ele só não pode atropelar os seus valores e os seus princípios. Se atropelar os seus valores, os seus princípios, realmente você não está caminhando certo. Mas se está dentro dos seus valores, está dentro dos seus princípios, não tem o porquê você ter medo. É você fazer aquilo que você sabe fazer. E muitas das vezes a gente fica preocupado e colocamos a nossa história, o nosso sonho na mão do outro. Ai, o que você acha? Ai, será que vai dar certo? Ai, tô com medo. Aí a pessoa, muitas das vezes, ela não tá com a mente aberta e vai sempre colocar coisas negativas. Porque uma coisa eu vou dizer pra vocês, viu, gente? Duas coisas. Vai ter sempre pessoas para desmotivar e pessoas para motivar. E eu digo assim o seguinte, para desmotivar tá assim, ó. Muita gente para desmotivar. É rapidinho. Então não coloque a sua história na mão dos outros. Não coloque a sua história para que o outro venha definir o que fazer ou não, entendeu? E aí, eu tenho uma relação aqui, né, de muitos medos, né, que muitas das vezes nós temos. O medo de rejeição que eu falei, o medo de falhar. Qual é o problema se falhar? Se falhar, né, você aprende no caminho. Se falhar, é melhor feito do que o perfeito. Eu sempre digo isso, melhor feito do que o perfeito. As pessoas, elas querem sempre o momento ideal, a oportunidade ideal. Então, eu falo que as crises, elas trazem sempre as melhores oportunidades. Né? Oi, Elisângela, tudo bem contigo? Estamos falando sobre medo. Quais são o seu medo? Eu falei o seguinte, escreve aí, o medo terá medo de mim. Começa você pensar assim, o medo terá medo de mim. Você não vai mais procrastinar nenhum projeto por causa de medo. Por isso que é importante o nosso chazinho. Conhecimento, habilidade. A habilidade é como saber fazer, não é isso? E o A de atitude e ação. E muitas das vezes nós deixamos de fazer esse Azinho do chá porque nós temos medo. O medo do que as pessoas vão falar, o medo da rejeição, não é isso? O medo de falhar, né? Então é melhor feito do que o perfeito. Mesmo que não saia perfeitinho, melhor você fazer. Você vai ver. E se errou, não tem importância. Qual é o problema? O que há de mal nisso? Nenhum. Você aprende, é verdade? E nós temos aí, tem gente que tem medo do sucesso. Sabia que tem pessoas que têm medo do sucesso? Ai, se eu começar a ter um emprego bom, ai, vou me perder. Ai, se eu comecei a ter um bom sucesso na minha vida profissional e eu vou começar a me perder. Por quê? Porque ela tem muitas vezes crenças limitantes. Achar que muitas vezes as pessoas de sucesso são desonestas, ou que vai perder a família, ou porque muitas das vezes a mulher não pode ter sucesso, não pode ser uma empreendedora, não pode porque vai perder a família, o marido, o casamento. Não, porque são crenças limitantes. Sabia que são crenças? A aula anterior eu falei sobre isso. Crenças limitantes muitas das vezes impedem, muitas vezes não, certeza, elas impedem de você progredir, de você crescer, tá? Então tem muito a ver com o medo também. Oi, Elisângela Oliveira, tudo jóia? Então escreve aí, o medo terá medo de mim. Não faça mais estoque de medo. Começa a mudar a sua mente. Começa a resolver os problemas. Quando você começa a resolver os problemas, você vai trazer uma mensagem para você. Peraí, eu tô conseguindo. Eu tenho coragem. Eu consigo. É isso que você vai transmitir. Porque nossa mente é treinada, sabia? Nós treinamos a nossa mente. E nossa mente é treinada desde pequena a ter medo. Medo do escuro, medo de andar sozinho, medo de ter dinheiro.
Quantas isso também tem envolvimento com crenças limitantes? Oi, Espaço JK, tudo bem? É o Keu aí, muito prazer, boa tarde. Espero que você tá gostando da nossa live. Eu estou aqui no Instagram, estou no Facebook, comenta aí o que você tem medo. Escreve aí, o medo terá medo de mim, tá? Outra coisa, tem pessoas que têm medo de amar, né? De amar ou perder o amor, né? Por quê? Muitas das vezes é a experiência. Lembra que eu falei? Tudo é um aprendizado no decorrer da sua vida. O porquê que surgiu esse medo? Qual é o tamanho desse medo? Esse medo é real ou imaginário? Por que você começou a ter esse medo? Começa a fazer essas perguntas, essas respostas vão ser mais claras para você, tá? Medo de ficar só, tem pessoas também que têm medo de ficar sozinhas, né? E medo do desconhecido. Eu acredito que o maior dos medos agora é o medo desconhecido, né? Não sabemos como lidar com algumas coisas. Mas quando nós temos lá, que eu falei, troca o seu medo pela fé, tudo dá certo. Troca o seu medo pelo amor, tudo vai dar certo. Sabe por que trocar o seu medo pela fé? Você vai ter mais atitude e coragem. Você vai ser mais confiante, vai saber que Deus está com você. Porque você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus, né? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: verdadeiro amor lança todo o medo, né? O verdadeiro amor, ele lança todo o medo. Então comece a tirar todo esse medo e colocar o amor de Deus sobre a sua vida. O amor próprio, o amor sobre a sua vida. Quando eu me valorizo, quando eu estou bem, quando eu estou engajada, mais confiante, eu tenho um amor próprio, eu tenho mais iniciativa, eu começo a agir. Eu não tenho espaço para o medo, eu não tenho mais ficar colocando estoque de medo, porque o medo vai se alimentar de medo, sabia disso? Que o medo se alimenta de medo, né? O medo não se alimenta de coisas positivas, o medo não se alimenta de atitudes e ação, o medo se alimenta de medo. Olá, Renato, eu tinha medo de pegar Covid, mas acabou e já peguei. E agora tenho certeza que Deus está comigo, pois o medo acabou. É isso mesmo. Começa a falar, transmitir na sua mente. O medo tem medo de mim. Ele vai sair correndo, né? O quanto é importante. Por que as pessoas tinham medo do Covid? Porque é desconhecido. Ninguém sabe como que cada corpo vai reagir, não é isso? O medo é um medo desconhecido. Muitas vezes não sabemos o que vai acontecer. E isso é natural, o medo desconhecido, tá? Nós precisamos sempre essas perguntinhas. Qual é o tamanho do meu medo? O meu medo é real? O meu medo é imaginário? O porquê eu tenho esse tipo de medo, tá? Então esse é a nossa live de hoje. Espero que você tenha gostado. O quanto nós precisamos eliminar esse medo. Esse medo só é eliminado quando você começa a enfrentar, tá? Eliminar, começar a ter ação sobre isso. Uma vez eu estava aprendendo, já tem alguns anos, aprendendo a dirigir, né? Eu tava assim, eu queria, a vontade era muito grande, a vontade era maior do que o medo. Eu começava a colocar na minha mente assim, não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo. Mas aí começava a dirigir, minhas pernas ficavam tremendo, mal conseguia acelerar e trocar as marchas e era muita coisa. Eu falei assim, mas eu não vou ter medo, não vou ter medo. Isso é você expandir a sua mente. O medo vai ter medo de você. E eu comecei a ter ação. Eu falei, não, eu vou querer dirigir, eu quero dirigir. Porque eu comecei a alimentar as palavras na minha mente. Se você começar a alimentar as palavras negativas, porque o medo se alimenta de medo, tá? Ah, se eu começar a falar, mas eu vou bater. Eu não vou conseguir. É muito difícil. A mulher não serve mesmo para dirigir. São as crenças limitantes, sabia disso? Porque as crenças limitantes vêm disso, de que as pessoas falaram e acreditam firmemente naquilo, que muitas das vezes as pessoas ficam falando assim, mulher não serve para dirigir, né? Mulher no volante é perigo constante. Já diz uma piadinha aí, né? Aí as mulheres ficam com isso na cabeça. Então, o nosso medo é imaginário. E hoje eu dirijo super bem. Amo dirigir, viu? Então, assim, nós precisamos perceber qual é o tipo do nosso medo. Ele é real? Ele é imaginário? Por que ele surgiu? Por que ele surgiu? Qual é o tamanho desse medo? Eu começar a expandir a minha mente,
tá? Eu começar a expandir ela e começar a resolver de frente. Oi, Adriana Cândido, um beijo no coração. Então, nós precisamos estar enfrentando o medo. Quando nós enfrentamos o medo, nós eliminamos o medo, tá? Isso é muito importante para nossas vidas. Não faça do medo, tá? Não faça estoque. Eu quero que vocês ouçam uma música, 2 minutinhos, para vocês perceberem que vocês não são escravo do medo. Compartilhe aí, escreva o que você está achando, o que você achou sobre o medo. Todas as terças e quinta, às 5 horas, eu estou aqui com você. Terça-feira eu espero você às 5 horas, com o nosso chazinho, o chazinho das 5. Nosso chá das 5 de conhecimento, habilidade e atitude. Você precisa crescer. E para crescer, precisa buscar conhecimento, buscar habilidade, como fazer e ação. E muitas das vezes nós não temos a nossa ação porque nós temos o medo. Fica aí essa música para você ouvir 1 minutinho aí. O quanto é importante nós eliminar esse medo. Você não é escravo do medo. Escreva aí. Eu não tenho mais medo. O medo tem medo de mim. Eu vou ter coragem. Você não se importar com o que os outros vão falar, a rejeição dos outros. Não põe a sua história na mão do outro fazer. Não põe a sua história para o outro decidir. Decida você, porque Deus está com você, viu? Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Ouça essa música, você não é escravo do medo. Não serra não. Vamos lá. Espero que tenham gostado. Muito bom, beijos, abraços. Muito obrigada pela presença. Escreva aí. Eu não tenho mais medo. Não sou escravo do medo. Sou filho de Deus. Espero você quinta-feira, terças e quinta. Terça-feira, 5 horas. O nosso chazinho de conhecimento, habilidade e atitude. Oi, Paloma. Tudo bem, Tatiana? Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado essa mensagem. Você conhece os seus medos? Escreva aí. Escreva agora, não sou escravo do medo. O medo terá medo de mim. O quanto nós precisamos alimentar a nossa mente com palavras positivas. Oh, minha linda, isso mesmo, Judete, eu vou ter coragem. Isso mesmo, a ação faz parte do nosso chazinho, sabia? O C de conhecimento, o H de habilidade e o C de ação. Não tenha mais medo, a história é sua. Não deixe a história na mão do outro. Deus está com você. Você não é mais escravo do medo. Não tenha medo. E não há problema nenhum se não der certo, né? Muitas das vezes deixamos de fazer. Por quê? Porque temos medo de fracassar. É melhor feito do que o perfeito. Já diz uma frase muito conhecida aí, né? Não sou, escreva aí, não sou escravo do medo. O quanto é importante nós mentalizarmos essa frase e buscarmos o porquê nós temos o medo, se ele é imaginário, se ele é real, qual é o tamanho, o porquê desse medo. Quando nós conhecemos as causas, nós conseguimos eliminar e expandir a nossa mente. Eu espero você na terça-feira, às 5 horas, com o nosso chazinho de conhecimento, habilidade e ação. No meu curso no YouTube lá, curso Transformação, procura lá, se inscreva, dá um like. Curso Transformação Vânia Santos, tem muitas coisas legais lá sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, finança, bastante coisas legais. No meu Telegram também tem. Se você entrar no meu Instagram, na minha bio, você clica lá na minha bio, vai jogar você lá pro Telegram, tem bastante materiais legais para você começar a desenvolver, você projetar, você começar a ter ação nos seus projetos. O sonho é seu, né? Não deixe o sonho nas mãos dos outros, o sonho é seu. Você não é mais escravo do medo, porque você é filho de Deus, amém?
E que a palavra do Senhor fala, o verdadeiro amor lança todo medo. É isso mesmo, não sou mais escravo do medo. Um beijo no coração, obrigado pela presença. Espero vocês na terça-feira, às 5 horas. Convida amigos, vai dando um like, coraçãozinho aí, para que vocês possam estar compartilhando para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que você não tenha mais medo, porque nós só nascemos com 2 medos. O medo do barulho e o medo de cair. Só esses, os outros nós que criamos, não é verdade? Quanto é importante, nós não somos escravos do medo. Beijo no coração!